Pedimos ao Senhor, ó Deus, que assim como o Senhor tem sido conosco aqui no templo, o Senhor seja com as crianças no culto à parte, que elas também sejam ministradas pela Tua palavra, impactadas pelo poder da mesma. Apresentamos nas Suas mãos também, Senhor, o pastor Max Douglas, que já tem a palavra no coração vinda do céu. A nossa igreja, a Tua igreja, está receptiva a ouvir a Tua palavra. Consola-nos, exorta-nos e edifica-nos para a glória do Teu nome. Em o nome de Jesus, amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele, ao Senhor Jesus, honra, glória e louvor eternamente. Nessa certeza, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Vamos ler um texto rapidinho ainda em pé, Jó capítulo 19, versículo 25. Vamos fazer essa rápida e conhecida leitura. Após a leitura, nós formulamos uma palavra de gratidão a Deus e a quem de direito nesta noite tão especial. Jó 19, 25, o texto tradicionalmente conhecido diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu vi que vocês ficaram com vontade de ler, então vamos ler todo mundo junto, vamos lá? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre. Poder sentar, por gentileza, grato pela reverência e receptividade. Queridos, estamos aqui na condição de servos de Deus, com alegria pela primeira vez, e somos gratos por esta oportunidade tão sublime, tão especial de estar com os irmãos. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Pantoja, Deus abençoe. Muito obrigado por ter recebido a indicação do pastor Neto e estar nos recebendo aqui nessa noite. Que Deus possa lhe retribuir a semente ministerial que o Senhor está plantando em minha vida. Saudando o Senhor, é extensivo a todos os pastores e obreiros da casa, a diretoria e todos que estão envolvidos nessa noite tão especial. Me faço acompanhado do presbítero Flávio, sua esposa, a irmã Rosiane, e também da minha esposa, a missionária Auricarla, que estão conosco aqui nesta noite para juntos adorarmos a Deus, e eu quero ser fiel na entrega da palavra. Também, tendo autorização do pastor, é bem rápido, nós estamos vindo de Campinas, do estado de São Paulo, e há 23 anos estamos envolvidos com a obra de Deus, e uma das formas que Deus mantém a minha família, aluguel e outras despesas é através de um trabalho artesanal que a minha esposa faz, que são essas bíblias de pedraria. Tem essa bíblia e tem diversos modelos, e ao final do culto, o pastor nos autorizando, estaremos ali à porta e as irmãs podem receber esse presente, inclusive para usar no jantar dos namorados, viu? Fiquem à vontade, que Deus abençoe. Olhe para cá, redobre a sua atenção, eu quero ser breve e obediente ao tempo que nos foi confiado. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nós temos uma gama de personagens que podem ser identificados como pessoas, da mesma forma como Tiago um dia falou sobre Elias. Tiago disse que Elias era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. Quando a gente olha para o livro de Jó, embora nós não tenhamos passado pelo mesmo sofrimento ou nível de sofrimento que este homem tão conhecido do Antigo Testamento passou, eu acredito piamente, lendo detalhes e minúcias de sua vida, que Jó pode sim ser um tipo da igreja. Que se cada um de nós pararmos e prestarmos atenção como igreja, como salvos, como crentes em Jesus, nós vamos sim nos identificar com este personagem emblemático da Bíblia Sagrada. Se não, vejamos alguns detalhes da vida de Jó que são curiosos. Primeiro, se você lê a Bíblia, você vai ver que você pode se identificar com Jó no que diz respeito ao significado do seu nome. Se você não sabe qual o significado do nome de Jó, embora tenhamos uma dificuldade profunda em chegar a uma precisão do significado, há 3 significados na língua original. O primeiro, Jó significa aquele que é odiado ou tratado com ódio. Jó também significa aquele que é tratado com hostilidade, ou seja, alguém cujas pessoas o odeiam.
E por que eu digo que a igreja se identifica com Jó no significado do seu nome? Porque um dia o nosso mestre, Cristo Jesus, em João capítulo 15, versículo 18, olhou para os seus discípulos e disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós odiou a mim. E sabe por que o mundo vos odeia? Porque vós não sois do mundo, pelo contrário, dele eu vos escolhi, e é por isso que o mundo vos odeia. Você sabe mais do que eu que pelos noticiários da vida, a igreja é vista como um grupo de fundamentalistas, de alguém que por causa da sua religiosidade odeia as pessoas, ou aqueles que têm uma prática de vida diferente, quando na verdade isso é totalmente ao contrário. Por quê? Porque hoje nós somos vilipendiados através das mídias sociais, através de pessoas que nunca colocaram o pé aqui, não conhecem de fato qual é a nossa vida, ou que ouviram por terceiros quem nós somos. Mas se alguém aqui ainda não conhece a igreja, nós somos odiados, sabe por quê? Por causa da fé que professamos naquele que morreu por nós e ressuscitou e está vivo. Para você ter uma ideia dessa realidade, nós conhecemos vários homens que sofreram na Bíblia porque professavam o nome de Jesus e pregavam a palavra de Deus. No livro do Apocalipse, capítulo 1, a Bíblia diz que o próprio João testemunha: eu, João, irmão vosso, testemunha de Cristo, me achava preso, aprisionado na ilha de Patmos. E por que estava preso, João? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. E permita-me dizer algo para o seu alerta: o tempo está passando, a vida parece estar funilando, a cada dia se levantam mais inimigos contra a igreja, e nós seremos ainda mais odiados por aqueles que ainda não tiveram seu coração purificado. Mas não tema, porque Cristo está conosco, Ele é a nossa bandeira e a nossa defesa, é o nosso escudo. E ainda que os homens não olhem para nós aqui, continuemos firmados no Salmo 46, porque Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não temeremos ainda que sejamos odiados. Paulo disse a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 12, que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 16, há um alerta escatológico tremendo. Pedro diz o seguinte: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também sobre vós repouse a glória e a alegria de Cristo. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, sois perseguidos, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da graça de Deus. Agora a última parte me chama a atenção: não sofra nenhum de vós como assassino, como ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio alheio. Mas se sofrer como cristão, glorifiquem a Deus por causa deste nome. Se é para sofrer por causa da nossa fé, glória a Deus. Se é para ser perseguido porque amamos Jesus, vamos continuar amando, adorando, celebrando, glorificando. Eu posso fazer uma pergunta: quem veio a este culto propositalmente para celebrar e adorar a este Cristo com toda a liberdade, o faça e se identifique com Jó. Jó era odiado. Uma outra característica de Jó que pode fazer nós nos identificarmos com ele reside no fato da forma como Jó escolheu viver. Você já parou para prestar atenção o que a Bíblia diz sobre o modus vivendi de Jó? É assim que a Bíblia diz: ora, Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Isso aqui é uma escolha. E pasme, fazer essa escolha nos dias atuais está ficando cada dia mais desafiador. Eu sei que é um pouco desconfortável dizer que nesses dias nós vemos muitas pessoas carregando o nome de crentes, cristãos, evangélicos, como queiram,
mas que escolheram uma vida dupla, uma vida dissoluta, uma vida de dupla personalidade. Mas eu prego isso aqui com muita convicção, porque eu sei que ainda há um remanescente fiel que teme a Deus, que vive em lealdade, que vive em santidade, e ainda é íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, que não mancha o seu caráter, não mancha a sua vida. Eu sempre costumo dizer, já há tantos escândalos, já há tanta coisa ruim sendo divulgada, mas quero crer que estou pregando para uma igreja que continua dizendo: fidelidade ao Senhor, santidade ao Senhor, presença do Senhor na nossa vida, para que possamos glorificá-lo. Tenhamos cuidado, meus irmãos, porque nós vamos viver os tempos da profecia de Malaquias. Malaquias ouviu o próprio Deus dizer: outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Jesus disse que a árvore se conheceria pelos seus frutos, mas também disse que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E quem entrará? Somente quem fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Quantos aqui estão querendo permanecer fazendo a vontade de Deus? É assim que nós vivemos, de forma íntegra, reta e temente a Deus. Porque se nós, caso contrário, enveredarmos pelo erro de alguns que acham que o evangelho começou a alargar as suas portas, e que nada mais é proibido ou nos vedado como servos de Deus, nós estaremos negando o que Jesus disse, que ele disse para todos aqueles que o seguem: entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho e estreita é a porta que conduz à vida eterna. São poucos que acharão. Agora, quem quer viver contraditório ao evangelho, diz as escrituras que espaçoso é o caminho, que larga é a porta que conduz à perdição, e são muitos, não poucos, que estão passando por essa porta. Oh, meu querido irmão e amigo querido, que você está aqui nesta noite, permita-lhe dizer, olhando para o mundo da atualidade com tanta corrupção, parece que não há mais homens fiéis, mas não se preocupe, porque a profecia do Salmo de número 101 já dizia: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, aquele que anda num reto caminho, este me servirá. E se tem alguém aqui esta noite servindo a Deus, é porque continua no reto e vivo caminho, servindo ao Senhor com fidelidade no seu coração. Bendito seja Deus. Em Efésios 4,17, Paulo nos dá um alerta interessante: e isto digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos em entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da dureza do seu coração e da ignorância que há neles, os quais, tendo perdido todo sentimento ou sensibilidade, se entregaram com avidez para cometerem toda sorte de impurezas. Só que o versículo 20 diz: não é assim que vocês aprenderam de Cristo, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do novo homem, que é criado segundo Deus, procedente da justiça e da verdade. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Nós somos novas criaturas, estamos em Cristo, e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e a vida é nova, porque tudo se fez novo. Bendito seja Deus. Em terceiro lugar, ao olhar para a Bíblia, também nos identificamos com Jó, na forma como ele se posicionava diante das perseguições, sofrimentos e adversidades que tinha que enfrentar. Sabe, queridos, olhando para a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, é inevitável que nós acreditemos que diversas daquelas pessoas estão chorando, sofrendo, e muitas se perguntando o porquê daquilo.
Quantas não são as publicações indagando aonde estava Deus? O que Deus está fazendo para socorrer? Por isso nos ajuda a ler a Bíblia. Quando nós estamos centrados na palavra de Deus, nós sabemos nos posicionar, tanto quando as bênçãos são derramadas, mas também quando nós passamos por adversidades. Eu não vou detalhar aqui as adversidades de Jó, mas você sabe, só os 10 filhos dele morreram num único dia. Imagine um velório com 10 caixões, imagine perder a riqueza do dia para a noite. Mas o que Jó fez na adversidade? Diz a Bíblia que ele deitou-se em cinza, rasgou-se o seu manto, olhou para o céu e disse: bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que ouvir isso é fácil, cantar também é fácil, mas permita a minha pergunta introspectiva: praticar é fácil? Posicionar-se em louvor e adoração e gratidão a Deus, mesmo nos momentos difíceis, é fácil? Para a mulher de Jó não foi fácil, porque ao olhar todo o sofrimento do marido, não aguentando o ápice da sua provação, ela olha para ele e diz: porque ainda retens a tua integridade diante de Deus, amaldiçoa Deus e morre, ou seja, acaba com esse sofrimento. E agora, me lembrando dessa história, como eu fui hoje também orientado de uma maneira muito clara sobre as propostas deste culto e desta reunião, e o pastor me disse: olha, nós gostamos de aplicar testemunhos, e eu não sei se o testemunho que você vai ouvir aqui, você já natureza. Quando eu penso que a igreja se identifica com Jó, no que diz respeito ao posicionamento diante das provações, um dia eu tive que colocar nos meus lábios a mesma fala de Jó. Eu tive que olhar para uma junta médica e dizer o mesmo que Jó disse, impulsionado pela graça sustentadora do Espírito Santo. A data é 3 de agosto, viagem missionária, retorno do estado do Maranhão para São Paulo, BR-153, 2 horas da tarde. O carro que nós estávamos capota por 7 vezes. Ao sair do carro, que ficou de rodas para cima, à minha direita já tinha uma criança de 1 ano e 10 meses, morta, praticamente esmagada pelo próprio carro. Logo à minha frente, uma criança de 6 anos, ainda agonizando, a minha única filha mulher. Peguei nos braços, pulei para o asfalto quente dali da BR-153, acreditando que era só um acidente e que logo estaríamos no hospital e tudo seria resolvido. Mas poucas horas depois, na frente de 2 médicos e uma assistente social, bem como de uma enfermeira, eu questionei a eles: aonde está minha filha, doutor? Aonde está ela? Ele perguntou: você é pai de qual? Eu disse: da maiorzinha de 6 anos. E ele me deu a notícia que eu não desejo para nenhum dos senhores e senhoras. Ele olhou para mim com lágrimas nos olhos, já pensando na pressão de dar a notícia, e disse: infelizmente, ela veio a óbito, ela morreu. Olhei para aquele médico e no impulso eu disse: doutor, bendito seja o nome do Senhor Deus para todo sempre. Mas antes do Senhor dar a sua palavra final, eu posso ir olhar o corpo da minha filha? E ele com muita insistência disse não, porque já haviam aberto para não coagular o sangue. Mas como estava coberto, eu me dirigi àquela sala, coloquei as minhas mãozinhas sobre a mão da minha filha e orei como nunca havia orado na minha vida, pedindo a Deus, dizendo: tu tens o poder de ressuscitar a minha filha, acreditando até a última instância. Porém, os céus já estavam determinados a provar a minha vida. De aproximadamente 1000 pessoas, por ser uma cidade pequena que se alvoroçou com o acidente, eu olhei para os céus, deixando a lágrima cair nos olhos, e dei um grito dizendo: Deus, eu te louvo pelos 6 anos que a minha filha viveu comigo, e estou dizendo isso para te dizer que eu não vou sair da tua presença, eu vou continuar te servindo, eu vou continuar pregando a tua palavra e adorando, porque tu és fiel. Pregar é uma coisa, cantar é outra, mas se chegar a hora de viver a adversidade, você está pronto para abrir a boca e dizer o que foi dito neste culto? Quando eu cheguei, estavam cantando: te louvarei, não importam as circunstâncias. Tem coragem de dizer isso mesmo? Pode vir qualquer circunstância,
Pode vir qualquer situação, eu tenho uma boa notícia para você. Não é desejo de Deus, porque Ele não está com prazer em provar os seus filhos. Mas se Ele te provar, você sairá deste culto preparada e preparado para bendizer e exaltar o santo nome de Jesus. E quem sabe, eu tenho alguém aqui esta noite que está enfrentando uma provação, enfrentando algo terrível. Eu tenho algo de Deus para te dizer. Respire bem fundo, levante a sua voz, erga as suas mãos e adore ao Deus que tudo pode, ao Deus que vai te livrar, ao Deus que vai te acudir na aflição. Posicione-se em adoração a Deus, glorificando a Ele. Eu poderia estar com a minha esposa agora em Campinas, porque na nossa chegada em Brasília, ainda o avião nos ares, o telefone toca e diz sobre a minha esposa: seu irmão acabou de morrer, parada cardíaca. E aí vamos voltar, comprar outra passagem? Não, vamos organizar o que deve ser organizado e continuar trabalhando fielmente para Deus, porque a Ele nós devemos rendição e adoração, porque Ele é fiel. Muita gente fala isso com os lábios, poucos provam com a vida. Mas eu estou diante de uma igreja que eu tenho certeza que está pronta a levantar as mãos para adorar a Deus e dizendo: se tiver eu adoro, se não tiver eu adoro, se for bom eu glorifico, se não for eu exalto aquele que vive e que reina para sempre. E eu estou vendo alguns aqui exaltando, e Deus está recebendo o seu levantar de mãos e adoração. Deus está recebendo o seu louvor. E se alguém talvez não levantou, é porque não tinha forças para adorá-lo na adversidade. No entanto, queridos, Deus ainda prova os fiéis. Deus ainda coloca a gente no meio da sua fornalha para mostrar em nós a sua glória. E pelo Espírito de Deus eu tenho algo a dizer aqui essa noite. Quando a provação chegar, esteja revestido da graça para não negar a fé e dizer que Ele é Deus, que Ele é Deus, que Ele é Deus que vive para sempre. E para finalizar, irmãos, e entregar a contento este microfone, podemos também nos identificar com Jó no que diz respeito à esperança que ele tinha. Você lembra do texto que nós lemos? Em meio a todas as suas adversidades, em tudo que estava passando, aquele homem ergue a cabeça e declara uma mensagem profética: porque eu sei, eu tenho convicção do que, Jó? Que o meu Redentor vive. Aleluia, porque você glorificou, eu vou repetir: o Redentor da igreja vive, o Salvador da igreja vive, o Senhor da igreja vive, o meu Redentor vive. Olhe para cá. E por fim se levantará. Jó disse no futuro, ele se levantará. Nós já dizemos no passado. Porque enquanto no tempo de Jó, ele ainda haveria de se levantar para a igreja, era domingo de manhã, as portas do túmulo foram rompidas, e ele já se levantou, porque ressuscitou, e está vivo, é vivo pelo século dos séculos. Oramanda rasore calabadagácia. Oremai que antioverrácia. Escute o que eu vou dizer, igreja, e encerro para que tudo seja feito conforme as programações do culto. Ele já se levantou. Você não precisa bater na porta de Deus pensando assim: Senhor, tu já está sabendo o que está acontecendo. Não, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele conhece o teu assentar, Ele conhece o teu deitar, Ele conhece o teu agir. A palavra nem saiu da tua boca, Ele sabe quem você é. Você não tinha nascido e Ele te conhece. Um dia os judeus olharam para ele e disseram: nosso pai Abraão, nós somos filhos dele. Aí Jesus gostou da conversa de Abraão e disse assim: olha, Abraão, vosso pai, viu os meus dias
e se alegrou. Os judeus olharam para Jesus e disseram: agora sabemos que tu tens demônio, porque tu não tens nem 50 anos e disseste que viste Abraão. Parece que eu vejo Cristo dando aquele sorrisinho de canto de lábios e dizendo: em verdade vos digo, ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Ah, se você pudesse adorar como João Batista hoje. Perguntaram para João Batista: quem tu és? Tu és o Cristo? Ele disse: não, eu vim primeiro do que ele, mas ele é antes de mim, porque é primeiro do que todas as coisas e é antes de tudo a sua existência. Ele existe ainda antes e ele já se levantou para redimir a tua alma, para alcançar a tua vida, para perdoar os teus pecados, para curar as enfermidades, para libertar da opressão. Cristo está nesse culto para curar você essa noite, para restaurar você essa noite. E se você acredita, detenha-se de pé comigo, em nome de Jesus. Antes de entregar o microfone, há alguém em nosso meio que ouviu, compreendeu a palavra, persuadido não pelo homem, porque não tem técnica humana que salve uma alma. O que salva a alma é o Espírito da graça, pela palavra da verdade. Eu prego há 23 anos e nunca aprendi técnicas, irmãos. Eu prego o evangelho puro e simples, aguardando o agir do Espírito para fazer a obra. Então, se você está visitando esta casa de adoração, está afastado, distanciado dos caminhos do Senhor, ou ainda não entregou a sua vida para Cristo, para viver em novidade de vida, e quer receber o perdão dos pecados e a salvação, eu quero convidá-lo a sair do seu lugar, a dirigir-se à frente deste púlpito, deste altar, para receber o perdão e a nova vida em Cristo Jesus. Há alguém em nosso meio que ouviu a palavra e quer viver esta mesma